Essa semana nós vamos orar pelos nossos relacionamentos e eu vou trazer chaves, formações para que você tenha realmente crescimento nos seus relacionamentos. O tema de hoje é a importância de se relacionar. Você já sabe, inconscientemente, o quanto é importante ter relacionamentos. E aqui, minha gente, às vezes a gente dá uma ênfase, um foco maior nos relacionamentos amorosos. A gente gasta mais energia com eles. Os relacionamentos amorosos, eles são profundamente emocionais. Então, é verdade que o relacionamento amoroso pode edificar uma pessoa, mas também um relacionamento amoroso pode destruir uma pessoa. Eu falei isso no Reels que eu fiz divulgando a nossa semana. Isso é muito verdade. Nos dias de hoje eu tenho visto muita gente sofrendo, sendo oprimido, vivendo tristeza, depressão, por causa de relacionamentos amorosos. Mas também tem os relacionamentos familiares, que também geram muito desgaste. Pode gerar desgaste, mas também pode gerar alegrias, pode gerar crescimento, pode gerar edificação. O relacionamento, todo tipo de relacionamento, ele tem sua via abençoada e tem a sua via de, vou falar essa palavra mesmo, de desgraça, que é a falta da graça. Então, gente, é muito importante se relacionar. Anota isso, faz essas anotações. O ser humano não vive sem relacionamentos, porque a formação é muito importante para você crescer. A palavra de Deus diz: meu povo se perde por falta de conhecimento. Atenção na formação. Desde Adão e Eva, você vê a necessidade de se relacionar. Deus criou Adão e a Bíblia diz que ele viu que não era bom que Adão ficasse sozinho. Olha que forte isso. Deus viu que não era bom que Adão ficasse sozinho. E então ele faz para Adão a sua companheira Eva. Preste atenção. Todos nós precisamos nos relacionar. Qual que é a prova bíblica disso? A começar por Adão e Eva. A prova bíblica é o próprio Jesus. Jesus, o homem perfeito, o homem santo, 100% Deus, 100% homem. Ele vem para a terra. Ele poderia ter feito a sua missão sozinho. Ele poderia ter cumprido o seu chamado sozinho, o seu propósito sozinho. Ele andou sozinho? Repete, responda aqui para mim nos comentários. Jesus, que tinha toda a possibilidade de fazer tudo sozinho, ele tinha poder, ele tinha consciência espiritual, ele tinha inteligência emocional, controle emocional, tinha tudo perfeito. Ele podia muito bem cumprir o seu propósito sozinho. Ele podia muito bem caminhar sozinho, ia dar menos trabalho, verdade ou não é? Ia dar muito menos trabalho. Mas ele andou sozinho? Não. Ele se relacionou. Relacionou intensamente. Primeiro com seus pais. E aqui outra prova bíblica do quão é importante os relacionamentos. Deus chamou Maria e José queria, lembra? Deus chamou Maria, disse para ela: você vai ser mãe de Deus. E quando José ficou sabendo, ele pensou: vou vazar. Agora, Maria, sendo chamada por Deus, podia muito bem caminhar sozinha. Deus iria dar a ela a força, a coragem, toda a capacidade para que ela fosse mãe de Deus, mãe de Jesus. Mas Deus quis assim?
Não. Deus foi lá e falou com José, porque Deus queria os dois juntos. Pai e mãe. Então era importante o relacionamento entre José e Maria. Aí tem uma pessoa falando aqui, mãe de Deus? É claro, Maria é mãe de Jesus. Jesus é o quê? Jesus é Deus. É daí que veio o dogma. Se Maria foi mãe de Jesus, Jesus é o quê? Jesus é Deus. Então ela foi mãe de Deus. Não tem como separar a Trindade. A Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. E ele é uma só. Não tem como separar. E depois então, Jesus se relaciona com o seu pai, com a sua mãe, com José, com Maria. Depois Jesus se relaciona com os seus discípulos. Jesus se relacionava com dezenas e dezenas e dezenas de discípulos. Olha que lindo. Isso é muito forte, é muito interessante. E aí, depois de ele se relacionar com os discípulos, ele se relaciona mais intensamente com os apóstolos. Eram amigos mais próximos. E depois ele ainda tinha 3 amigos íntimos, que era Pedro, Tiago e João. Tudo isso para você entender. Entenda uma coisa, a introdução hoje da nossa semana, Sucesso nos Relacionamentos é: o relacionamento é muito importante. Temos provas bíblicas do quanto o relacionamento é importante. Escreve isso aqui. É vontade de Deus você se relacionar. Responsabilidade do seu relacionamento. Ô, gente, vocês querem ter sucesso nos relacionamentos de vocês? Sucesso de verdade? Então entenda uma coisa. Assuma a responsabilidade dos seus relacionamentos. Eu sei que tem muita gente que espera mágica de Deus. E aqui está uma confusão no coração de muita gente. Tem muita gente que pede: Deus, restaura o meu relacionamento. E eu sei que a maioria de vocês já pediram isso, ou estão pedindo até hoje. Deus, restaura o meu relacionamento. Deus, cura o meu relacionamento. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Preste atenção. Quem está se relacionando não é Deus, é você. Você precisa assumir a responsabilidade do seu relacionamento. Abre a tua visão para isso. Aí tem gente já falando aqui, ó, já tirando a responsabilidade. E quando não querem? Não interessa o que não querem, o que interessa é o que você quer, Dona Marília Silva. É isso que eu estou falando aqui agora, gente. Assuma a sua responsabilidade do seu relacionamento. Está se relacionando, é você. Não é Deus. Tem gente que terceiriza para Deus. Deus, restaura o meu relacionamento. Deus, faz isso, faz aquilo. Ei, não é Deus que está se relacionando no seu lugar. Eu sei que muitas situações precisam de um milagre, mas o seu relacionamento vai mudar quando você mudar. Você precisa hoje, no início da semana do sucesso dos relacionamentos, precisa assumir a responsabilidade dos seus relacionamentos de uma vez por todas. Perdoar é você. Deus não perdoa por você. Quem tem que pedir perdão é você. Deus não vai pedir perdão por você. Quem tem que estudar sobre relacionamento é você. Deus não precisa estudar por você. Ou seja, tem muitas coisas que você não está fazendo. Você deveria fazer, mas não está fazendo.
Ei, assuma a responsabilidade do que você tem que fazer. Esquece o que o outro tem que fazer. Você não tem controle do outro. Você não tem controle do outro. Vou repetir mais umas 2 vezes para entrar na sua cachola. Você não tem controle do outro. Você não tem controle sobre o que o outro pensa, sobre o que o outro quer, sobre o que o outro faz, sobre o que o outro deixa de fazer. Acorda, meu irmão, minha irmã. Assuma a responsabilidade do que você tem que fazer. Do que você tem que fazer. Do que você tem que fazer. Seja mais responsável. Você ficar orando, Deus, restaura o meu relacionamento. Se você não perdoa, se você não pede perdão, se você não aprende com os seus erros, sabia que você erra também? Porque tem gente que se porta como se fosse santo. Tem gente que se porta como se fosse sem defeito nenhum. Tem muita gente assim. É só o outro que erra. É só o outro que fez aquilo. É só o outro que fez aquilo outro. E aquela coisa, é só o outro que machuca, é só o outro que trai. E você não vê os erros que você está cometendo há muito tempo. Assim você nunca vai crescer. Os meus erros me ensinam mais do que os meus acertos. Isso aqui é um princípio de transformação para a sua vida. Quer ser transformado? Entenda isso de uma vez por todas. Eu preciso assumir a minha responsabilidade. Eu tenho responsabilidade no meu relacionamento. Me fazer de vítima. Pega esse outro princípio aqui, gente. Não adianta você ficar se fazendo de vítima. Não resolve nada. Ah, mas o meu marido não presta. Pois é, foi você que escolheu. Ah, mas a minha esposa não presta. Pois é, foi você quem escolheu. Não foi Deus que escolheu por você. Assuma a responsabilidade dos seus erros. Ah, mas a pessoa que eu estou me relacionando erra muito. Pois é, você também erra. Você não é perfeito, você não é perfeita, você comete erros, muitos erros. Você negligencia muita coisa, você não faz muitas coisas que deveria fazer. Então assuma a responsabilidade. Entenda que você também não é perfeito, você não é perfeitinha, você não é perfeitinho. Assuma os seus erros. Primeiros princípios que nós temos que entender aqui na Semana dos Relacionamentos. Sem esses princípios você não vai mudar. Sem esses princípios você não vai mudar, os seus relacionamentos não vão mudar. Você precisa ativar esses princípios. Primeiro, assumir a responsabilidade do meu relacionamento. Não é Deus que vai resolver seus problemas. Você quem vai resolver seus problemas. Segundo, assumir os seus erros e aprender com eles. É extremamente importante hoje você assumir os seus erros. Deixa eu ler alguns superchats.